Lendo o Evangelho de Mateus, a gente percebe a diferença quando ele narra os fatos. Ele escreveu o Evangelho segundo uma convivência. Ele não floreava quando ele escrevia, não poetizava. Se dizia aquela frase, era aquela frase. E ele conviveu com Jesus de uma maneira bastante diferenciada. Muito inteligente, Mateus. Então, Mateus era muito fiel ao que ele ouvia e transcrevia, não é? Então, ele fala da genealogia de Jesus, toda a sua história, né? Genealógica, né? Ele fala do nascimento de Jesus, e quando ele descreve o nascimento de Jesus, com certeza, não é? Para tais informações, uma vez que ele não estava presente no nascimento de Jesus, ele perguntou a Maria, sua mãe. E Maria deve ter lhe contado exatamente como as coisas aconteceram, porque Maria se viu grávida do Espírito Santo antes de coabitar com José, seu esposo, ou seja, ela não teve intimidade com José, seu esposo. Mas, então, ele conta, né, nos pormenores. Leia Mateus, capítulo 1, versículos 18 e seguintes, que você vai ver que interessante a narrativa de Mateus sobre o nascimento de Jesus. E é bacana quando ele fala da adoração dos magos, quando ele fala da obediência de José, esposo de Maria. José ficou bastante perdido nessa história, logo no princípio, que de repente a pessoa com a qual ele iria passar o resto de sua vida se encontrava grávida antes de coabitar com ele, seu esposo, que seria seu esposo. Então ficou uma situação difícil. Mas José foi um homem incrível. José foi incrível. Porque ele sonhou, quando ele pensava em repudiá-la secretamente, ele sonhou, e o anjo então lhe revelou toda a verdade. Não era para ele ter medo de tomá-la por sua esposa. Tudo o que o profeta havia dito, o profeta Isaías havia dito, estava acontecendo, e ele tinha conhecimento das escrituras até então, do Antigo Testamento. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E José não questionou o sonho. Quando ele acordou, ele fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Não é? E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz, né, o seu filho, que recebeu o nome de Jesus, conforme Maria havia recebido instruções, quando o anjo lhe anunciou que ela seria a mãe do Salvador. E veja bem, quando o anjo fala com ele, com José, ele fala assim: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele não falou que que venceria outra coisa, ele falou que salvaria o povo, o seu povo, dos seus pecados. Exatamente como os profetas já haviam dito lá no passado, bem no passado. É muito interessante essa reflexão sobre o nascimento de Jesus, narrado por Mateus. Depois nós vamos ver os outros também, né? E uma curiosidade, né, bastante interessante, porque quando nós falamos da adoração dos magos, quando os magos viram a estrela, porque eles eram astrônomos, né? Quando os magos viram a estrela,
Levou um tempo para que empreendessem a viagem e chegassem até onde estava Jesus. Quando Jesus nasceu, não tinha lugar na estalagem, porque estava vendo o censo, a cidade estava cheia, Belém estava cheia, e não tinha lugar para hospedar Maria e José. Mas José não ficou por tempo indefinido naquela estrebaria com sua esposa e o filho de Deus. Não. Ele, naturalmente, logo que passou aquele tumulto do censo, ele procurou um lugar onde pudesse trazer conforto para sua esposa e para o menino. Uai, Zélia, mas aonde está isso? Aqui fala que os magos, quando chegaram, eles foram até a casa, não fala, por exemplo, aqui, que ele foi até, a estrebaria, que eles foram até lá. E nós montamos os nossos presépios hoje, colocamos os magos chegando lá naquela estrebaria, não é? Mas aqui em Mateus capítulo 1 e versículo 11 diz assim: entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe. A estrebaria não é uma casa. Então José, como um bom esposo e um bom pai, assim que passou o tumulto do censo, ele encontrou uma casa, com certeza ele alugou uma casa temporariamente, até que a mãe pudesse se restabelecer do parto, né? Vocês sabem que uma mãe, depois que tem o seu filho, ela fica alguns dias, né? Cada cultura tem o seu tempo, mas aqui, por exemplo, as mães ficam 40 dias, que nós chamamos de resguardo, se resguardando de esforços, das intempéries, né? Com um tratamento especial, dedicação, até porque ela precisa restabelecer as suas forças. E José não foi diferente, ele procurou um lugar confortável para estar acomodando Maria, sua esposa, e seu menino, não é? Seu menino, seu filho, que ele adotou como filho, que ele iria cuidar como filho, amando como filho, não é? Então, quando os magos chegaram, eles chegaram, então, a uma casa. Eles não foram até a estrebaria, mesmo porque ficaria estranho tantos dias Maria ali naquela situação de total desconforto, não é? Passou o nascimento, procurou um lugar para que o menino pudesse ficar. A gente percebe o valor de José nessa história toda. Como dizia minha mãe, Deus não dá ponto sem nó. Tudo tem um elo, tudo tem um significativo. Então, o Evangelho de Mateus, com certeza, de acordo com todas as coisas que se falam sobre Mateus, Mateus era muito fiel ao que se contava a ele. Então, deve ter sido resultado de um colóquio, não é? Com a Maria, com Maria, mãe de Jesus. Ele deve ter lhe perguntado e ela lhe respondeu com detalhes toda a situação. Mateus não fala da anunciação. Ele já começa, né? Mateus começa com o prólogo, é a genealogia, porque o capítulo 1 e 2 de Mateus fala sobre a infância de Jesus. É interessante. Foram narrativas de quem? De Jesus? Não, de Maria. Quem é que sabia de Jesus menino? Quem é que conviveu com Jesus menino? Maria, sua mãe. E ele fala sobre o nascimento de Jesus. Aí ele vai falar sobre, no capítulo 2, ele fala sobre a adoração dos magos. Então, quando Mateus fala que os magos foram até a casa de José e Maria, é no capítulo 2, versículo 11. Então, a gente podia, né, refletir juntos sobre isso. O Evangelho segundo São Mateus. Eu espero que vocês gostem de estar lendo juntos, né? Junto comigo, eu com vocês, o Evangelho segundo Mateus.
vocês vão perceber a diferença entre um evangelista e outro, que são os que escreveram os fatos, como cada um tinha uma maneira de ver e escrever, todos tentando ser o máximo possível fiéis. Mas as emoções, elas influenciam muito na forma como nós escrevemos, não é verdade? Às vezes poetizamos, às vezes pegamos um pouco mais profundamente no assunto, mas Mateus era extremamente fiel ao que era contado. Então ele fala sobre isso. Aí depois a gente vai passar para outros capítulos. Um abraço e até a próxima.